Graça e paz, bênção. Eu li uma frase uma certa feita que dizia assim, que aquele que se curva diante de Deus, que se prostra diante de Deus, não se curva diante de nenhuma dificuldade. Você concorda com isso? Quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, a gente vai ver exemplo de pessoas que se prostravam somente diante de Deus. A gente tem um exemplo do profeta Daniel. E quando surgiram as dificuldades, quando surgiu o decreto do rei Dário, por exemplo, ele entrou no seu quarto, como de costume, ele orava 3 vezes ao dia e ele vai falar com Deus. Ele não se curvou diante do decreto do rei Dário, mesmo tendo como consequência a cova dos leões, mas a Bíblia Sagrada diz que lá Deus enviou o anjo e os leões de fato viraram um gatinho. Nós temos outro exemplo bíblico, é de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Misael, Ananias e Azarias, os 3 jovens hebreus, que diante do decreto de Nabucodonosor, que era para se curvar diante da estátua que ele havia erguido, eles não se curvaram, eles não se prostraram, porque eles só se curvavam diante do Deus de Israel, do nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mesmo tendo que parar na fornalha de fogo ardente. Só que lá dentro, onde todos nós conhecemos a história, que Deus também se fez presente, e nem um fio de cabelo daqueles 3 jovens foram queimados, nem cheiro de fumaça. Isso é tão extraordinário, porque esse é o nosso Deus. Só que eu preciso te dizer que existem tantas pessoas que só se curvam, que só se prostram diante de Deus, mas estão também curvados diante das dificuldades, estão prostrados diante das enfermidades, estão prostrados diante da fúria do inferno, diante das calúnias, das pedradas da vida. E aí fica-se a pergunta, como é possível? Nós temos o exemplo do profeta Elias, um homem de Deus chamado profeta do fogo. Foi Elias que falou uma certa feita: sobre minha palavra não vai chover, e por 3 anos e 6 meses não caiu uma gota de água sobre a terra. Elias era um homem experiente, um homem que vivia na dependência do Senhor. Mas uma certa feita, diante da ameaça de Jezabel, Elias foge, Elias pede a morte. Parece que aquele dia a fé de Elias foi embora. E fica-se a pergunta, o que aconteceu de fato com o profeta Elias? O que tem acontecido também com muitas pessoas que só se prostram diante de Deus, mas ao mesmo tempo hoje estão aí cabisbaixas, estão aí, podemos dizer, até destruídas. E sabe, existe pelo menos algumas razões. A primeira razão, o que aconteceu com o profeta Elias e que tem acontecido também com muitas pessoas, é que tem tirado o foco de Deus, os olhos de Deus e olhado para o problema, olhado para a ameaça, olhado para a calúnia, olhado para o levante. Então não tira os teus olhos do Senhor. Você vai lembrar de Pedro. Pedro está caminhando sobre as águas, olhando para Jesus. Mas há um momento que Pedro vai tirar seus olhos de Jesus, vai começar a olhar para a tempestade, vai começar a olhar para o vento forte. Então todas as vezes que nós fizermos isso, nós vamos afundar. Nós vamos, infelizmente, ser destruídos. E aí você vai lembrar de Elias. Elias era um homem com tanta experiência, mas naquele momento Elias começou a olhar para a ameaça de Jezabel, começou a olhar para o levante daquela mulher. Ele esqueceu que o Deus que estava com ele era o Deus que guarda, é o Deus que livra, é o Deus Todo-Poderoso. Então a primeira coisa que acontece na vida daqueles que se curvam diante de Deus e hoje estão se curvados diante da dificuldade é porque pararam de olhar para Deus, tiraram os seus olhos do Senhor e então estão olhando para os problemas. Eu acho extraordinário a vida de Davi, diante de Golias. Está todo mundo dizendo é um gigante, só que em nenhum momento você vai ver Davi dizer que Golias era um gigante. Ele fala assim, quem é esse incircunciso? Porque gigante é o nosso Deus, grande é o nosso Deus. Então, todas as vezes que você tirar os seus olhos de Deus e começar a olhar para as dificuldades, para os problemas, você também vai se curvar, você também vai se abater. Segundo, você não pode esquecer daquilo que Deus já fez na sua vida. Se Elias voltasse para trás e ia lembrar que Deus sustentou através dos corvos, Elias ia lembrar que Deus havia, usado uma viúva para sustentar, Elias lembrar que foi através da sua oração que Deus cerrou os céus, Elias lembrar que Deus respondeu com fogo lá no altar. Então você também não pode esquecer daquilo que Deus já fez na sua vida. Você lembra do livramento, você lembra daquela cura, você lembra daquela porta que estava fechada e quando você orou, Deus entrou com providência. Eu acredito que o problema que você está passando agora é até menor daquilo que você já passou lá atrás. Então não se esqueça. Parece que Elias esqueceu de tudo que Deus havia lhe feito, de tudo que Deus havia operado. Então, em primeiro lugar, Elias tirou os olhos de Deus, começou a olhar para a palavra de Jezabel. Segundo, Elias parece que esqueceu daquilo que Deus já havia feito e operado na sua vida. E em terceiro lugar, em último lugar, Elias esqueceu qual era o Deus que ele servia.
Não esqueça que o Deus que você serve, o Deus que você tem buscado, Ele é o grande eu sou, Ele é o todo-poderoso. Isaías diz que Ele se assenta no globo da terra. Naum diz que as nuvens é a poeira dos pés de Deus. Teu Deus é poderoso, teu Deus é maior que Jezabel. Teu Deus é maior que esse câncer, teu Deus é maior que essa enfermidade, teu Deus é maior que essa crise, teu Deus é maior do que essa luta que você está passando, essas crises existenciais, do que essa depressão. Então creia. Para não se curvar diante das dificuldades, você não pode tirar os seus olhos de Deus, você não pode esquecer daquilo que Deus já operou na sua vida e você não pode esquecer quem é o seu Deus é grande. Que Deus ricamente te abençoe, tenha um ótimo dia, fique na paz.